O quinto exercício dessa atividade, sobre escalas e equilíbrio térmico, diz assim: em relação ao fenômeno do equilíbrio térmico, assinale V, como verdadeira, né, para a alternativa correta e F, como falsa, né, para a alternativa incorreta. Então a letra A diz assim: o calor flui dos corpos mais quentes em direção aos corpos de menor temperatura. Então veja bem, nós em nossa aula de aula nós dissemos que quando colocamos dois corpos, um ao lado do outro, com temperatura diferente, colocamos o T1 maior que o T2, o de maior temperatura sempre vai fornecer energia para o corpo de menor temperatura. Então, a energia flui do objeto de maior temperatura para o objeto de menor temperatura, que é o que diz aqui, né? O calor flui dos corpos mais quentes em direção aos corpos de menor temperatura. Então, a letra A é verdadeira. Então, isso é verdadeiro. Na letra A, vou colocar aqui letra A, verdadeiro. Letra B. A letra B diz assim: o equilíbrio térmico é atingido quando dois ou mais corpos encontram-se à mesma temperatura. O que eu falei? Então esse processo continua. Se eu tivesse mais objetos envolvidos, eles trocariam energia entre si e vai chegar um momento que todos têm a mesma temperatura. E nesse momento, quando todos estão com a mesma temperatura, isso chama-se equilíbrio térmico. Então está correta a segunda afirmativa. Então verdadeiro. Então a segunda, a letra B, é verdadeiro. Letra C. A letra C diz assim: o calor flui espontaneamente entre corpos com diferentes temperaturas. O que foi que eu disse? O que é a definição de calor? A definição de calor diz que a energia térmica em trânsito entre corpos que tenham temperaturas diferentes. É exatamente o que diz aqui. Então a letra C é verdadeiro também, né? Então letra C, verdadeiro. A letra D diz assim: o equilíbrio térmico é quando dois ou mais corpos recebem a mesma quantidade de calor. Opa, eu não falei isso. O que eu falei é que quando atinge o equilíbrio térmico, cessa digamos assim, essa transferência de energia. Isso fica anulado, não existe mais essa transferência de energia. Ele não recebe a mesma quantidade de calor, é diferente isso. Ele está dizendo nessa afirmação que continua recebendo calor. Não. Quando ele atinge o equilíbrio térmico, cessa essa transferência de energia. A quantidade de calor é nula, não existe mais. Então essa é falsa. A letra D é falsa. A afirmativa é que todos recebem a mesma quantidade de calor. Não é verdadeiro, tá? A letra E diz assim: chamamos de equilíbrio térmico a situação em que um corpo não realiza mais troca de calor, uma vez que sua temperatura é exatamente igual à sua vizinhança. Ora, foi dito de forma diferente para vocês, mas isso aqui está certo, né? Então, quando o equilíbrio térmico atinge, né, não existe mais troca de calor. Nesse caso, as duas temperaturas são iguais. Então, se não há mais transferência de calor, cessa justamente esse trânsito de energia, que é exatamente o que diz. Nós chamamos de equilíbrio térmico a situação em que o corpo não realiza mais troca de calor. Então, cessou a troca de calor, completamente. Uma vez que as suas temperaturas são exatamente igual. Então, são iguais. Neste caso aqui, então, é verdadeiro também. Veja, a única falsa aqui é a letra D, sobre equilíbrio térmico, certo?